Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo. As respostas estão dentro da Torá. Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Etbal. Essas são as escritas na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, há 800 anos da era cristã, da era comum. E o que a história nos revela? Incrivelmente, o Brasil passou a sua história mal contada para gerações e gerações. Infelizmente, todas as gerações encararam um Brasil, uma história incompleta, cheia de pontos que, de certa forma, não traz uma veracidade completa de um Brasil colonizado pelos portugueses e invadido. Essa escrita foi escrita há 800 anos antes da Era Comum. Incrivelmente, essa história foi colocada à Pedra da Gávea em cima do túmulo dos dois filhos de Etbal, sepultando então a verdadeira história. Bom, e o que isso mudaria a história contemporânea dos nossos dias atuais? Bom, sabemos que Etbal, em 1 Reis, era simplesmente o pai de Jezebel. A história mal contada do Brasil. Antes, já o Brasil colonizado pelos fenícios, e depois surge então os salvadores da pátria que colonizaram o Brasil, trazendo os padres e toda uma história religiosa por trás de um Brasil aonde anteriormente sepultou os dois gêmeos, os dois filhos de Etbal, irmãos de Jezebel. Bom, 800 anos antes da Era Comum, da Era Cristã, tudo isso mudaria todo o contexto da história do Brasil? Ou isso derrubaria também todos os dogmas religiosos dentro do Brasil? Mas o que eles não conseguiram foi sepultar as escritas deixadas na Pedra da Gávea. Incrivelmente, essas escritas foram traduzidas para as palavras Tiro, Fenícia, Badesir. Incrivelmente, a palavra Badesir parece muito com Brasil, muito parecida. Acredito eu que o nome anteriormente do Brasil seria Badesir. É claro que depois veio os historiadores, os padres religiosos, porque precisariam mudar toda a história do Brasil para que se encaixasse no calendário cristão. Bom, era 800 anos antes da Era Cristã. Se tudo isso fosse revelado, surgiriam então hipóteses e perguntas que nem mesmo eles conseguiriam responder. Por que estes estiveram e não trouxeram o cristianismo? Bom, era 800 anos antes da Era Cristã. Então na história já não existia a história de Yeshua. Sabemos então que a história de Yeshua, inventada pelos padres, é muito recente. Muito mais recente do que vocês imaginam. Não vem daquela época. Bom, temos também histórias de historiadores de que Etbal era um dos funcionários de Shlomo Amelech, que viajava pelo mundo atrás de pedras preciosas, de madeira, para o templo, para o Beit HaMikdash, o templo sagrado de Shlomo Amelech. Bom, o que temos de informações sobre isso? Que Baal-Ezer II, que foi conhecido como Badesir, ele foi o rei de Tiro entre 910 a 905 antes da Era Cristã, da Era Comum. Ele era filho de Etbal, irmão de Jezebel. Segundo a história, Badesir teria chegado à Pedra da Gávea com seus filhos gêmeos, Etbal, Bel. O barco dos seus filhos, do rei, teria afundado ali em uma tempestade,
ao cruzarem a Baía de Guanabara, e eles ali se afogaram. Os corpos dos príncipes foram colocados na Pedra da Gávea, e se tornou então ali o túmulo destes dois. O rosto do primogênito teria sido esculpido na pedra, dando então um formato característico da sua face. Incrivelmente, isso nos alude a entender que não só a Pedra da Gávea registrou a chegada dos fenícios sobre o Brasil, mas também deixa registrado também algo importante, que o Brasil não tinha esse nome, muito provavelmente, extraindo então da palavra Badesir. Agora sabemos por que o Brasil tem essa cultura ligada à promiscuidade, essa promiscuidade no ar. Parece que as gerações, todas essas gerações agora do presente, trazem uma promiscuidade ferrenha. Sabemos qual o motivo. Bom, infelizmente, existem muitas pessoas sem noção alguma. Acreditam que o Brasil é do Senhor. Se formos buscar dentro da história, dos fundamentos da história, descobriremos fatos e fatores horripilantes. Tudo que esconderam da humanidade, das gerações, foi para encobrir uma outra mentira. Simples assim. Vamos então buscar na história seus fundadores e vamos ver o seu legado para podermos entender passo a passo por que toda essa adoração a deuses, por que tanta pornografia, por que tantos sacrifícios, paganismo, antissemitismo, roubos, homicídios, assassinatos, crueldade. Agora sim, tenho a resposta para todas essas perguntas. Porque desde a fundação do Brasil, houve-se uma corrupção, até mesmo na história. Apenas aqui, resumindo toda a história, é claro que a parte mais profunda da história estarei deixando para os membros que assinarão aqui, e eu estarei contando com mais detalhes para vocês sobre os colonizadores do Brasil. Mas adiantando para vocês, a palavra Barzel, que vem do aço, ferro, está conectada à palavra Brasil. Badesir está conectado também o nome Brasil. Colocar o nome de pau-brasil só mesmo para trazer uma confusão, a ser um pseudo marco da história, somente para marcar pau-brasil, entendeu? Mas a história verdadeira da fundação do Brasil é completamente diferente do que você aprendeu na sua escola. Claro, muitos dos seus professores não adentraram esses assuntos. Muitos, muito provavelmente, nem sabem. E claro, muitos classificarão esse assunto como teoria da conspiração, porque tem que haver uma cúpula envolvendo os padres, a Santa Igreja e, claro, os que vieram para cá, os portugueses. É claro, tem que haver uma cúpula para proteger essa história. Sabemos que Shlomo Ameler contratou muitos fenícios para buscar ouro e Ofir aqui no Brasil, para o templo de Salomão. Engraçado, né? Essa história nunca foi contada no Brasil. Vocês já devem ter ouvido de alguma forma ou por alguém, mas isto aconteceu. Etbal, em hebraico, temos o final da palavra Baal. Alguém consegue notar alguma coisa sobre Baal, rei de Sidom, pai da infame Jezebel, esposa de Acabe? 1 Reis 16:31. Segundo Flávio Josefos, Etbal é chamado de Itobalus, referente ao tradutor da Bíblia cristã, Flávio Josefos, ou seja, traduzido por ele, Baal significa com ele, assim traduzido por Flávio Josefos. Baal também diz que ele era sacerdote de
Astarte, que foi condenada à morte pelo rei Peles, que tornou o cetro do rei de Tiro e de Sidom. E ele viveu 68 anos e reinou 32. Assim traz um documento chamado Teófilo, página 3, 132. Como passaram 50 anos entre as mortes de Irã e Peles, a data do reinado de Eitbal pode ser dada como sendo aproximadamente 940 a 908. Dá para perceber que aparentemente as datas se batem, mas a adoração a Baal estava, sem dúvida alguma, imediada e ligada a Astarte, sendo mesmo possível que um sacerdote de Astarte se tenha também dedicado ao serviço a Baal e tenha tido o seu nome. Vemos aqui a razão pela qual Jezebel, filha de um sacerdote de Astarte, era então tão zelosa promotora da idolatria, cuja mancha com a sua tirania que a companhia acabou por se estender ao trono de Judá, na pessoa de Atalaia. E como 21 anos após a morte de Etebel, a sua neta construiu Catargo e fundou aquela célebre comunidade, assim traz pelo Flávio Joséfos. Podemos então julgar que tipo de espírito animava as mulheres dessa família real, ou até mesmo o rei fenício com o mesmo nome, Baal. Isso aparece em palavras contemporâneas também na passagem de Naboniéser, Nabucodonosor, decifrando então o mapa do mundo mais antigo e conhecido. Vemos então que todas as ilhas eram apenas uma ilha oceânica em cima do oceano. Houve então a separação de todas elas, mas o Brasil em si foi um dos países mais colonizados da história, por conter o ouro, a prata, as pedras preciosas, a madeira, mas essa história não foi passada para as gerações. E é claro, não será passada, porque deve-se esconder toda a verdade para que a mentira prevaleça sobre esta nação. E para que isso continue acontecendo, as próximas gerações devem ser enganadas. E todas as próximas gerações devem ser ocultadas essas verdades. E cada ano que passa, a história vai sendo sepultada. Esses dias eu estava pensando em algo que vem sido constantemente discutido nessas plataformas e até mesmo apoiado por grandes poderosos do Brasil, sobre a suposta democracia. E a suposta democracia, ela vem do grego latim. Ela não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com lei. A suposta democracia vem de lá, junto no barquinho com os portugueses, onde atracaram supostamente aqui e resolveram trazer a suposta democracia para o Brasil, que supostamente é a verdadeira desgraça para um país. Eu vou simplesmente resolver esse problema. Se a história do passado fosse realmente contada nos seus mínimos detalhes para as próximas gerações, esta suposta democracia não existiria aqui. Eu digo porque uma grande parte da lei, da Torá, a verdadeira lei que eu digo, ela não é democrática, ela é monarquista, vem de monarquias, toda a Torá, sobre rei, reinados, e o futuro rei de Israel, que sentará no trono, assim traz a história, e os nossos sábios trouxeram. Isso chama-se monarquia. Acredito que as pessoas não fazem essas assimilações. O Brasil também era monarquia. Existia aqui famílias
monarcas, existia um rei também. A monarquia foi derrubada, tanto em Israel quanto aqui. Se realmente a Torá, de alguma forma, ela reinasse sobre uma nação, não existiria democracia. Isso é fato. O povo não tem o direito de pôr regras, e sim uma autoridade elevada, uma autoridade não corrupta, uma autoridade divina, aonde o próprio Deus escolhia essa autoridade para reinar sobre o povo, com regras, com bases nas leis da Torá. O povo seria servos do rei. Hoje, o povo é servo do Estado, vive em sua servidão, escravos de um sistema maléfico contra a Torá. Tem muitos cristãos políticos que talvez nunca pensaram sobre isso. As regras, as leis do Eterno não tem nada a ver com democracia. Essa democracia veio da Grécia, Roma, dos romanos. Bom, eles falam tanto que os romanos mataram Yeshua. Como que eles ainda mantêm leis e regras dos romanos sobre eles? Incrível! Será que vocês nunca pararam para pensar sobre isso? As regras hoje, no mundo democrático, são dos romanos. Aqueles mesmos que levaram milhares de pessoas para o Coliseu. Alguém se lembra da história? Romanos. Aqueles mesmos que a história de vocês trazem como os que julgaram o Messias de vocês. Como que vocês ainda acreditam nessa fábula mentirosa? É claro, a história foi sepultada. A história do passado foi sepultada para que houvesse uma outra história. Isso não é teoria da conspiração. Isso é um fato. Isso é um fato. Se o nosso país realmente vivesse debaixo da lei, incrivelmente, seria uma lei da monarquia, não democrático. Essa suposta democracia é um espinho que torna todos os seres humanos aqui presentes nesses países democráticos como servidores, servos e escravos de um sistema perverso. A Torá, a lei verdadeira, ela é monarquia. Ela defende o trono de Davi Amelech, do rei Davi. Bom, vamos entender que realmente Yeshua é o Mashiach. Vamos fazer de conta que isso é verdade. A história de vocês, cristãos, é que ele é o rei e ele sentará no trono de Davi Amelech, ok? Isso é o que vocês acreditam? Tudo bem. Vocês acreditam nisso? Eu respeito a crença de vocês e a fé de vocês. Com todo o meu respeito. Eu, particular, não acredito. Mas vocês acreditam. Mas como que você acredita num país democrático que é contra mesmo a monarquia do seu Messias? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Existe deputados evangélicos que defendem a fé cristã no parlamento, mas defende a democracia. Como assim? A democracia foi instalada pelos romanos, aqueles mesmos que julgaram seu Messias. Como que vocês acreditam numa lei que supostamente sacrificou o seu Messias? Isto que eu não entendo. Não faz o menor sentido vocês defenderem um estatuto constitucional democrático que mataram o seu Messias, que julgaram o seu Messias. Não foi o povo judeu. É claro que tentaram reverter toda a história. Vocês sabem disso. Que inventaram todo um conjunto para o antissemitismo que está acontecendo hoje. A história real
do seu Messias, contada por Flávio Joséfos, foi que os romanos o julgaram e os romanos o mataram. E vocês acreditam numa Constituição vinda de Roma? É sério mesmo que você acredita nessa Constituição dada pelos romanos? O Brasil era da monarquia. A Torá, a lei, vem de uma monarquia. E você defende a lei dos romanos, que supostamente matou o seu Messias? Como assim? Como democrático? Você já procurou saber sobre o assunto? Toda essa inflamação veio através da história apagada, para que surgisse uma outra história, uma religião sobre a nação do Brasil, que é a Igreja Católica, e a democracia dos romanos, dos gregos. Será que isso faz algum sentido? E além disso, veio a essência de Jezebel sobre o Brasil. Que Brasil abençoado é esse? Que vive sobre as rédeas e as regras dos romanos, dos gregos, imposta por eles. Ah não, você está falando errado. A Constituição brasileira é a mesma Constituição americana. Você já buscou saber sobre o assunto? Busque. Busque saber de onde que veio essas regras que você tanto defende. Quer realmente entender sobre a Torá, sobre a lei? Ela defende um trono, monarquia, um trono. O rei David Ameller, rei, monarquia, não democrático. Ou você acha que o Mashiach sentaria no trono democraticamente? Você acha? Você acha que seria por votos parlamentares que o rei David Ameller sentaria no trono de Davi? Que Mashiach sentaria no trono de Davi? Através de votos democráticos? Você tem noção disso? Não. Mashiach sentará no trono de David Ameller, através da sua linhagem de rei, monarquia. Entendeu? Como que você defende um lado errado da história? Por quê? Porque você foi induzido. Da onde você aprendeu que toda a história que ficou no passado foi sepultada junto com os filhos de Etibal, sepultados na Pedra da Gávea? Não só isso. Provavelmente no Brasil vocês encontrarão muito mais coisas, muito mais evidências que aqui foi visitado antes, muito antes dos padres. Vamos pôr uma pedra na história, sepultar o passado e vamos instituir uma nova Constituição para o Brasil. A independência do Brasil. A independência do Brasil. Dentro de uma Constituição grega, romana. A mesma da Bíblia cristã, traduzida em grego e latim, pelos mesmos que trouxeram o cristianismo para o Brasil. São os mesmos que escreveram a Constituição brasileira. Faz algum sentido? A mesma instituição que invadiu terras, saqueou várias e várias terras, o ouro, a prata, e hoje é uma grande instituição. Hoje é uma grande instituição mundial, uma das mais ricas do mundo, através da Constituição. E o que temos hoje na Constituição brasileira? E você defende isso? Você que estuda a Torá, você que estuda, eu não estou dizendo as pessoas que não estudam. As pessoas que não estudam
raramente vão pensar sobre isso e vão dar a mínima para esse tipo de assunto. Mas você, que estuda a Torá, que conhece as leis, você defende isso? Você defende? Você acha que está tudo bem? Que devemos viver debaixo de uma constituição dada pelos romanos? Israel está pagando o preço por ter alinhado com uma constituição, com a democracia. Israel é um país de monarquia. Monarquia, não política. Israel está pagando o preço. O Estado de Israel foi decretado pela ONU. Não. O Estado de Israel foi decretado por Hashem. Antes de tudo isso, já tinha um nome, Israel. Seu nome não será mais Yaakov, mas será Israel. Seu nome não será mais Yitzhak, será Israel. Israel, um país de uma monarquia que deveria estar debaixo da lei. Monarquia, debaixo da lei. Brasil, nem se fala. Vamos separar Brasil de Israel. Mas, infelizmente, Israel se alinhou com a suposta democracia, desligando então a linhagem do rei Davi para uma constituição. Será que o rei Davi Améler vai ser votado numa sala por um bando de perversos, mentirosos, arrogantes, saqueadores, promíscuos? Será que eles votarão para o trono de Davi? Democraticamente? Você já parou para imaginar sobre isso? Porque Israel hoje é democrático. Será que vai ser votado pelo parlamento? Ou será que é a ONU que vai votar? Quem será o Mashiach de Israel? Deixo aqui essa pergunta. Você já parou para analisar tudo? Se ainda não, pare para analisar. Antes que tudo aconteça, tudo será revelado. Você judeu, você Ben Noach, você cristão, você messiânico, acredita realmente em democracia? Vive debaixo da democracia romana, grega, que sempre odiaram o povo judeu? Que dentro da história, a história que eles fizeram com o povo judeu é bem pior do que o bigodinho, lembram? Ou esqueceram da história? Esqueceram das cruzadas? Não. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Lembra de quantos milhares de judeus foram mortos nas cruzadas dos padres? E hoje temos a democracia, a lei deles sobre as nações. Vocês acreditam e ainda apoiam isto? Raciocinam um pouco. A história que foi deixada na Pedra da Gávea por um fenício arrebenta com toda a história dos cristãos. Arrebenta com toda a história. Basta a gente cavucar mais. Certamente a gente achará. Isso derruba tudo. Derruba o cristianismo, derruba toda a história. Mas é claro que eles não vão deixar. Isso é fato. Isso sempre será uma teoria da conspiração. Bom, acredito que vocês entenderam o meu recado. Que Hashem vos abençoe. Desejo tudo de bom. Na próxima aula eu quero trazer assuntos mais profundos para vocês.
Só fiz esse vídeo para você refletir. O que você está fazendo de fato está correto. E o que você pensa e o que você acredita está de fato correto. Que Hashem os abençoe, guarde a cada um de vocês. Shalom a todos. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, faz o seu comentário. Deixe aqui o que você pensa sobre tudo isso que foi falado aqui. E desejo a todos uma ótima semana. Eu estarei distribuindo partes desse vídeo em outras plataformas. E desejo tudo de bom a todos vocês. Em breve estarei trazendo também mais vídeos sobre o vulcão. E eu tenho mais coisas sobre esse vulcão. Muito mais revelações para trazer para vocês sobre estes vulcões que serão ativados em breve agora. Baseado dentro da Kabbalah e também da Gemátria, eu estarei trazendo muitos assuntos sobre esse vulcão ainda essa semana para os membros do nosso canal. Que Hashem os abençoe. Tudo de bom a todos. Shalom. Lehitraot. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kedoshenu b'tzmotav yitzivenu kol haTorah. Amém. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo. As respostas estão dentro da Torá.